Me sinto sem domínio nenhum aqui quando você faz isso. Porra, o cara gravando aí. Manda ver, Daniel. Deixa eu só... Bom, pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Valeu, Daniel. Então, a ideia dessa aula de hoje, na verdade, a gente discutiu um pouco a respeito de um tema que quase sempre é ignorado, enfim, seja na graduação ou mesmo na atuação profissional, que diz respeito à prescrição do exercício, considerando outros aspectos que não só focado no resultado em si. Eu sei que parece algo contraprodutivo, mas existem outros fatores além puramente do resultado. O resultado, obviamente, todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço necessário para que esses resultados venham, e muita gente, normalmente, acaba ficando pelo caminho. Então, a ideia é a gente refletir um pouco a respeito desses aspectos relacionados à prescrição, principalmente no fator relativo à intensidade do exercício. Tá? Então, fiquem bem abertos para comentar ao longo das aulas, enfim, como vocês normalmente já falam. Então, se a gente pensar do ponto de vista de prescrição do exercício, as recomendações com relação à quantidade, né, e intensidade que é recomendada para que as pessoas realizem para atingir determinados objetivos relacionados à aptidão física e melhora do desempenho, elas são baseadas em que especificamente? Alguém pode já dar uma ideia, já para tentar abrir essa discussão? Quando a gente pensa aquela recomendação lá, para você treinar, para você melhorar a força muscular, você precisa treinar daquela maneira. Qual que é a base para essas recomendações? Vocês ainda estão comigo, gente? Os princípios da prescrição, né, professor? Beleza, os princípios do treinamento é um fator, mas você pensa o seguinte, quando eu vou estabelecer uma recomendação, dizer que uma quantidade X, né, uma intensidade X, uma frequência X, ela é a recomendada para que se treine para obter determinada melhora. Qual que seria, além dos princípios de treinamento, as outras bases que fundamentam essa recomendação? Cecília, você ia falar, eu te cortei na hora. Acho que é a individualidade de cada um, né? A partir da anamnese que você faz. Beleza, as recomendações, as diretrizes do American College. É aquele método FIT, Daniel. Intensidade, frequência, tipo, é isso? Diretrizes do American College é uma referência, né? Eu acho que ele fala disso. Isso. Também, Daniel, vocês estão um ponto mais adiante, mas, na verdade, só para a gente entrar nessa conversa, o ponto seria esse aqui. Todos esses aspectos em relação ao que fazer, quando fazer, quanto fazer, eles são baseados na análise desses dois fatores, né? O Márcio colocou aí no chat a literatura. Então, o que é avaliado nesses artigos quando vai se estabelecer uma determinada recomendação, né? São dois fatores. O primeiro é a segurança, então você precisa minimizar o risco, né, por exemplo, de lesões, de eventos cardiovasculares adversos. Então, o exercício, você prescrever um exercício que ele promova tanto o risco quanto ele pode trazer de benefício, ou pior, mais risco do que trazer de benefício, certo? Que esse é um ponto que a gente acaba muitas vezes ignorando. A gente só acaba dando um pouco mais de atenção quando vai lidar com grupos especiais. Mas, no geral, recomendações elas são baseadas no princípio da segurança. O exercício ele não pode aumentar o risco de alguma lesão, de algum evento adverso à saúde do indivíduo, e ele precisa ser efetivo, né? Maximização dos benefícios. Melhora do condicionamento, seja ele aptidão aeróbica, força muscular, composição corporal, perfil metabólico e assim por diante. Esses são os dois grandes pilares, né, das recomendações para a prática de atividade física, para a prescrição de exercício, né?
Óbvio, quando a gente fala em treinamento de força, a gente tem recomendações ainda mais específicas, ainda mais claras, dentro de diversos modelos de treinamento, enfim, tipos de exercício, tempo de intervalo. Existe uma série de variáveis aí que podem ser manipuladas e que podem ou não impactar nos resultados. O ponto é, com esse modelo que a gente tem utilizado aí por décadas, né, como é que vocês veem a participação dos indivíduos na prática de exercício? Né? Qual que é a realidade da prática de exercício? É alta ou baixa? Pode repetir a Baixa. pergunta? É baixa, né? Se a gente considerar, né, o percentual de indivíduos que atingiriam uma quantidade mínima de exercício recomendado aí para benefícios na aptidão física, né, e para a saúde, ela gira em torno de 20% a 30%, dependendo do país, dependendo das condições. Né, e tem aí algumas análises mostrando que desde 96, ou coisa parecida, até 2016, por exemplo, que foi a análise que foi feita, esse padrão não mudou. A quantidade de pessoas fisicamente ativas, né, que atingem a quantidade mínima de exercício recomendado, ela não se alterou ao longo das 2 últimas décadas, basicamente. Então, parece que toda iniciativa no sentido de aumentar a quantidade de atividade física das pessoas não tem surtido efeito. Né? E a gente continua prescrevendo exercício da mesma maneira. Em 1985, se eu não estiver enganado, tinha um pesquisador chamado Rod Dishman. Ele colocou que 50% dos indivíduos eles desistiam de um programa de exercício físico nos primeiros 6 meses de prática. Ou seja, dava a entender que se o indivíduo passasse de 6 meses, a chance deles permanecerem praticando exercício seria maior. Né? Então, parecia ser um período crítico. O que vocês acham dessa estatística? 50% de abandono em 6 meses. Vocês acham que isso seria exagerado, adequado, enfim, pelo que vocês imaginam, pelo que vocês conhecem? Eu acho que 6 meses é muito tempo, professor. Não leva até esse tempo todo, não. Você acha que o abandono aconteceria mais cedo? Acho que ele foi muito otimista, viu? Sim. Daniel Cruz está achando que é alarmante. Por que, Daniel? Porque, né, professor, tendo em vista todos os benefícios que já são amplamente divulgados e recomendados, né, não só para a gente que é da área, mas para toda a população, já era esperado outro comportamento, né, das pessoas com relação ao exercício. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com essa realidade. E se eu te dissesse que esse cenário é pior, Daniel, você acredita? Acredito. Você tá fácil demais de acreditar, cara. Assim tá fácil vender as coisas para você. O mercado tá bom pra gente, então. Então, esse aqui é um trabalho que foi feito com indivíduos de uma rede de academia. Foi feito, inclusive, aqui no Brasil. Foi um estudo feito com mais de 5.000 pessoas, que avaliou ao longo de 12 meses qual era o período de permanência dessas pessoas, né? E aí, com base no tempo que essas pessoas passavam, eles estabeleceram a probabilidade dessas pessoas permanecerem treinando ao longo desses 12 meses. O Dishman falava o seguinte: em até 6 meses, né, 50% das pessoas diminuem, ou seja, a cada 10 pessoas que começam a treinar, em 6 meses, 5 já saíram, né? O Ribamar achou que era bem otimista, o Daniel achou que era alarmante. E aí, essa análise de 2016, ela mostrou o seguinte: com 2 meses, quase 50% já abandonam. A probabilidade de permanência era de 53%, com 2 meses de treino apenas. Com 3 meses, esse valor já subia, a taxa de abandono já subia para 63%. Se a gente for arredondar, 6 em cada 10 pessoas que começaram a treinar abandonaram o programa de treino em até 3 meses. E aí, em 6 meses, só para a gente pegar um período comparativo, esse percentual de abandono, ele girou em torno de 86%.
Aí vocês escolhem se vocês querem 8 em cada 10 pessoas ou 9 em cada 10 pessoas que começaram a treinar na academia abandonaram em até 6 meses. Aí eu repito a pergunta, vocês acham que isso aqui é alarmante? Sim ou não? Com certeza. Professor, ele diz algum motivo específico, assim, para esse abandono? A gente, acho que tem no próximo slide, eles não falam um motivo específico, mas eles tentaram estabelecer os perfis, porque a ideia é, será que a gente consegue prever, né, o risco da pessoa abandonar na entrada, né? Porque, assim, a gente tem um processo de avaliação inicial para a prática de exercício em qualquer ambiente de prática, né, seja numa academia, num boxe, numa assessoria de corrida, enfim, no que quer que seja, você normalmente tem uma avaliação inicial, uma anamnese, e o ponto é, será que eu consigo identificar essas pessoas que possuem mais risco de abandono? Porque se eu conseguir identificar, né, vai tornar mais fácil eu tentar achar uma estratégia, ou pelo menos tentar uma estratégia que aumente a chance que essa pessoa permaneça. Porque não tem condições de eu ver esse padrão aqui e continuar agindo da mesma maneira. Certo? Só para vocês terem um comparativo, eu acabei esquecendo de colocar esse negócio no slide, mas a gente fez uma análise parecida com cerca de 400 pessoas que faziam crossfit apenas. Certo? Isso aqui foi com a academia de musculação tradicional. Certo? A gente fez uma análise com o pessoal que fazia crossfit. E os resultados eles eram extremamente parecidos. As taxas de abandono eram extremamente parecidas. Certo? Ou seja, próximo de 60% das pessoas abandonavam em até 3 meses e próximo de 80% em até 6. Nesse estudo aqui, menos que 4% das pessoas permaneceram por mais de 12 meses. Né? Então, esses resultados com crossfit a gente encontrou basicamente um comportamento muito similar. E aí, esses pesquisadores eles tentaram estabelecer um melhor perfil e um pior perfil, ou seja, características de pessoas que tinham menor probabilidade de abandonar e maior probabilidade de abandonar. Então, quais que eram esses melhores perfis? Né? O melhor perfil é essa linhazinha preta contínua e o pior perfil é essa linha tracejada, certo? O melhor perfil eram indivíduos que tinham mais de 35 anos, que não estavam motivados pela perda de peso, mas que eram motivados por hipertrofia, saúde e estética. Certo? O pior perfil eram indivíduos com até 25 anos que nunca praticaram exercício físico, que estavam motivados por perda de peso e não por saúde, hipertrofia ou estética. Certo? Embora a gente tenha uma diferenciação, né, relativamente clara entre o melhor perfil e o pior perfil, a gente vê, por exemplo, que em cerca de 2 meses existe aí uma diferença de cerca de 30% entre os grupos, mas mesmo assim a taxa de abandono ela ainda é alta, mesmo no melhor perfil. Certo? E aí aqui a gente tem algumas características. Óbvio, o comportamento da atividade física, né, ele é multifatorial. Você tem diversos fatores, como a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de financeira, né? Não dá para assumir que a falta de dinheiro não seja um problema para a própria atividade física. Mas aqui a gente tem alguns indicativos, né? Primeiro chave, falta de experiência prévia com exercício, né? Ou experiências prévias não muito boas com exercício físico. Isso é um fator importante, isso tem sido uma das variáveis que é consistente ao longo dos estudos que avaliam aderência. Certo? Segundo fator, resultados de certa forma mais tangíveis. Né? Por exemplo, um indivíduo que treina força, que normalmente é a maioria que procura uma academia, né, tradicional, ele tende, né, a ter resultados palpáveis com relação à hipertrofia. É um resultado esperado desse tipo de treino. Certo? No entanto, a perda de peso ela é muito mais multifatorial do que a própria hipertrofia em si. Então, muitas vezes o que acontece é que os indivíduos eles entram com uma expectativa muito alta com relação à perda de peso, né? Se isso não for acompanhado de um acompanhamento nutricional, acompanhado de um acompanhamento é maravilhoso, mas enfim, se isso não for aí acompanhado de uma supervisão, né, de um nutricionista, você, por mais treino que você possa ter, por mais melhor condicionamento na força que você possa obter, né, se isso for principalmente analisado com o ponto de vista de perda de peso na balança e não de análise de composição corporal, então o bicho pegou, né?
Você vai toda academia, tem até uma balança no banheiro. O cara vai no primeiro dia de treino, ele acha que fazendo uma matrícula já é 15% de peso a menos. Ele treina, na metade do treino ele vai no banheiro fazer xixi, já sobe na balança que é para ver o resultado. Né? E quando você não tem os outros fatores que possam interferir, por exemplo, nesses resultados que não são tão palpáveis com relação à prática de exercício, esses indivíduos tendem a se desmotivar. Né? Eu não estou dizendo aqui que exercício ele não causa perda de peso. Ele vai causar, mas não vai causar de maneira tão expressiva, principalmente se for feito exercício apenas, né? E tem muita o tal do já que, né? Já que eu estou treinando, eu posso hoje me dar o luxo de passar ali no McDonald's. Já que eu estou treinando, eu posso tomar 5 graus de cerveja e por aí vai. Então, essas eram as características do melhor perfil e pior perfil. Bom, outras características, esse estudo ele avaliou também ao longo de um ano fatores que poderiam prever, né, esse abandono nas academias. Então, ele pegou um grupo com 441 pessoas e aí eles tinham alguns perfis. Um perfil era um público com perfil saudável, outro grupo era um grupo considerado como bem-estar físico pobre, outro grupo era um grupo pouco saudável, e um quarto grupo era um grupo com bem-estar psicológico pobre. Quando comparado ao grupo saudável, né, que era o grupo considerado o padrão de comparação aí, o grupo com bem-estar psicológico pobre tinha uma chance de abandono de 124% maior. E o grupo pouco saudável de 140% maior. Então, aquelas informações que a gente pega na anamnese, elas não deveriam ficar simplesmente como um mero registro do aluno, ou para que eu também possa ter um pouco mais de cuidado com relação à prescrição. Isso também pode me dar indicativos do risco desse indivíduo de abandonar, né, precocemente um programa de exercício. Então, indivíduos com bem-estar psicológico pobre e indivíduos com percepção de saúde pior, né, ou então com mais doenças, eles tendem a ter um risco de abandono também mais elevado. E aí o pessoal fala assim, mas muita gente também deixa de fazer exercício por conta de falta de dinheiro. Tudo bem, concordo. Quando a gente pensa que as contas apertam, a tendência é que os indivíduos eles tendem a cortar o que parece ser menos essencial, nesse caso, o personal, a academia, acaba sendo o primeiro que entra ali na lista de cortes, né? E, então, assim, esse trabalho, eles fizeram uma avaliação se dar um suporte financeiro para os indivíduos fazerem exercício, se isso aumentaria a frequência que eles iam para a academia, certo? Então, foi um estudo feito aí com 1.122 participantes, e essas pessoas, elas recebiam $25 por mês, se eles tivessem uma frequência de pelo menos 10 vezes por mês na academia. 10 vezes por mês na academia dá cerca de 2 a 3 vezes por semana, certo? Dependendo de quantas semanas tem um mês. Daí, a mensalidade na academia era em torno de $60 a $65, ou seja, esse valor que eles recebiam cobria cerca de 1/3 do valor da academia. O que vocês acham? Vocês acham que essa ajuda financeira fez com que os indivíduos frequentassem mais a academia? Sim ou não? Sai de cima do muro, Ronaldo. Eu acho que não. A pergunta é, por quê? Porque a motivação não tá no pagamento, em dar o dinheiro para a pessoa pagar a academia. A motivação não está aí. A motivação é interna. Bom, aqui o que aconteceu foi o seguinte, lembrem desse detalhe aqui, ó. Os indivíduos, para fazer jus ao pagamento, certo? Eles tinham que frequentar pelo menos 10 vezes por mês. Isso dá 2 a 3 vezes por semana, o que não é muito, né? As pessoas que estavam no grupo que recebiam incentivo financeiro, elas atenderam aqueles critérios só em 21% dos meses. Ou seja, quase nada. O pessoal que recebeu incentivo financeiro, ele frequentou estatisticamente a academia mais vezes por mês. 5,3 vezes, comparado ao grupo que não recebeu incentivo de 4,3 vezes. Gente, isso não é por semana não, isso é por mês.
significa que o sujeito foi uma vez por semana na academia. E aí me diga como é que esse sujeito que quer ficar grandão, né, que quer ter hipertrofia, que quer ter ganho de força, quer ver o resultado estético ali no espelho, nas roupas que ele está usando, como é que esse sujeito vai obter esses resultados treinando uma vez por semana, basicamente. Complica um pouco mais as coisas, né? Além disso, mesmo no grupo que recebia recompensa financeira, o percentual de abandono foi de quase 40%. Ou seja, 4 em cada 10 sujeitos desse grupo desistiam do exercício. O grupo que não recebia recompensa teve um abandono de 31%, bem parecido também. Certo? E aí, quando calculado o risco de abandono, quem recebeu incentivo financeiro teve 24% de chance a mais de abandonar a academia comparado a quem não recebia. E aí a conclusão do estudo é óbvia, né? Receber incentivo financeiro pode ser associado a uma maior frequência mensal, mas vamos lá, é 5,3 vezes por mês, não é por semana. Mas não inibe o abandono, certo? Então, a pergunta é, o que estaria por trás, né? O pessoal fala que tempo, dinheiro seriam os principais motivadores de não fazer exercício, de abandonar o exercício, né? Quais seriam os fatores que poderiam influenciar nessas respostas? O que vocês acham? Professor, é o seguinte, se você pagando, você não vai, imagine outra pessoa pagando para você. Aí você também vai, poxa, se eu não for, não tem problema nenhum, não vou perder nada. Quem está pagando, que está perdendo, não vai, imagine quem não está pagando. Ou seja, estão pagando por ele. Quer dizer, é uma coisa que, do ponto de vista apenas financeiro, eu acho que, para mim, o que está acontecendo aí é perfeitamente natural. E aí, outra pergunta que eu faço para vocês já vou comentar o que a Raíssa falou ali. Quantas academias ou espaços que ofereçam prática de exercício, por exemplo, faz uma análise desse tipo aqui, com os próprios informações deles? Porque eu tenho a data de matrícula, eu tenho data de trancamento, né, dependendo da academia, eu tenho um registro de frequência do aluno na catraca, né, de entrada. Vocês já ouviram falar de alguma análise dessa? Num contexto prático. Porque, assim, muito que a gente escuta em metodologia da pesquisa, bioestatística, que isso aí é para pesquisa, isso aí não tem aplicabilidade prática nenhuma. Será? Será que eu não consigo fazer nada mercadologicamente falando com essa informação? Será que eu vou continuar tratando os alunos do mesmo jeito na entrada, sabendo que 80% deles vão deixar em até 6 meses? Professor, isso é fundamental do ponto de vista de negócio, né? É fundamental. Eu acho que hoje em dia, se você não faz uma análise dessa, é porque você não está nem aí para o seu negócio. Quer dizer, um gestor sofrível, né? É o meu entendimento, sabe? Então, e os dados tem. Como o senhor falou, os dados ele tem. Ele tem todos os dados lá. É ele que recebe, tá certo? É ele que recebe o aluno, é ele que anota a frequência, é ele que disponibiliza o professor, disponibiliza o salão, etc, etc, etc. Então, ele tem condição de fazer um levantamento muito bom e de chegar a essa conclusão, ou seja, estou perdendo faturamento porque os alunos não estão aderindo. Hassan, só antes de você falar, Diego, queria falar um negócio ali. Fala, Diego. Era só sobre isso, por exemplo. Tem uma academia que eu frequento, que o sistema deles, ele inclusive quando você entra, ele informa quantas vezes na semana você já foi na academia. Então, acredito que hoje é muito mais fácil você... É só eles fazerem levantamento estatístico aí desses dados que eles têm. Diego, aí ele informa para você, para o aluno, né? Não, fica aparente os dois. Para ele também tem. Não, eu sei, eu estou entendendo. Fica lá registrado. Agora, ele informa, ele pode, na hora que você pega a sua fichinha lá, você vê na sua ficha quantas vezes você foi. Você. Tá Sim, certo? Agora, o dono da academia, o gestor, e analisar. Toma conta do negócio, né? Ele tem. Mas o que ele está falando é exatamente isso, seu Ribamar. É que as informações, elas estão presentes num nível de que, dependendo do espaço, está até para o aluno. A questão é realmente pegar e fazer essa análise. O Hassan tem uma informação legal sobre esse ponto, que eu deixei até a chamada aqui para ele. Fala, Hassan, abre o teu coração aí. Não, eu queria... É engraçado, né? Assim, o comentário do Ribamar, ele é bem enfático, né? Mas
ao mesmo tempo que parece uma coisa tão óbvia, né, de fazer, né, Ribamar, eu concordo contigo, assim, uma perspectiva de você ter uma noção do que está acontecendo no teu ambiente de trabalho, né, e poder planejar e tudo mais. Eu te digo com toda a convicção, com a maior certeza do mundo, acreditando, assim, só não vou botar minha mãe no meio aqui, porque, coitada, não tem nada a ver com isso, mas eu diria para você que de São Paulo, na capital lá de São Paulo, se tiver uma meia dúzia que faz isso aí, meu amigo, é muita coisa. Em Natal, com certeza, nenhuma academia faz isso. Nenhuma. Eu conheço os empresários das 3 maiores academias de Natal e nenhuma delas eles fazem isso, com certeza. E, inclusive, é uma coisa que eu tive que... a BT não faz. Aliás, na verdade, eu vou dizer assim, sendo honesto, né? Me disseram que a BT não faz, mas a Bodytech, eles têm muito sigilo, né? Então, eles não publicitam nada e aí talvez eles façam e mantenham internamente. Talvez até por isso eles não quiseram que eu fizesse, né, para eles. Eles têm muito receio em relação a isso. Então, e os dados que o Daniel mostrou de uma das academias da Bodytech, mas do Rio de Janeiro. Então, talvez até por isso, né? Exatamente, né? Tráfico de influência. A gente tenta conversar, mas, assim, realmente existe, né, essa preocupação, né, do mercado. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante dizer, assim, vocês que são acadêmicos, né, que estão aqui na universidade, se vocês saírem com a mentalidade que usar isso é bom, vocês já estão lá na frente. Se vocês conseguirem fazer isso no negócio de vocês vão estar, assim, anos-luz na frente. E é simplesmente olhando esses dados que o Daniel mostrou aí, pensar sobre eles, né? Eu fiz isso para uma das academias daqui de Natal, tem um relatório incrível que você pode saber, inclusive, o perfil de quem que está saindo, por que está saindo, qual é o mês que está saindo, qual é o período do ano que está saindo. Você tem que saber dessas coisas, né, Daniel? Não, com certeza. Só comentando algumas coisas que saíram aqui no chat, a Raíssa falou que tem gente que paga 1 ano e mesmo assim não vai. Essa também é outra falácia grande daquela história de que eu vou pagar vou fazer logo um contrato anual, porque se eu fizer o anual, já que eu estou pagando, eu vou. Vai não. E isso é uma análise que dá para ser feita, né? E aí, outro ponto que a Raíssa comentou é que eles, as academias, né, se preocupam mais em propaganda para ganhar novos alunos do que para manter. E aí, esse de fato é um ponto. Por que ninguém está preocupado com isso? Porque a rotatividade é muito grande. Né? Então, tem bastante gente que sai, só que também tem bastante gente que entra. Então, isso acaba não preocupando tanto assim. Mas se a gente pensar em expansão de negócio, quanto mais pessoas eu tiver interessado no meu serviço, né, melhor. Maior chance de eu ter, por exemplo, a necessidade de abrir uma outra unidade, enfim, expandir o negócio de alguma forma. Então, pensando em gestão, isso aqui é crucial. E a outra coisa que o Márcio comentou, e até a Cecília tinha perguntado também, salvo engano, era que o plus seria saber o motivo de abandono. E aí também é um outro ponto que a gente precisa pensar em voltar o olhar, que é o seguinte, por exemplo, eu tinha um plano anual desse numa academia, e precisei trancar por 2 vezes. 2 vezes eu tive o anual, 2 vezes precisei trancar o plano, recentemente. E aí, o que aconteceu? Cheguei para trancar, quer trancar, beleza. Mas por quê? Não pareceu um negócio sistemático, pareceu um negócio subjetivo, da pessoa que estava lá, que inclusive eu conhecia a pessoa que estava me atendendo, né? Mas por quê? Eu falei, não, as contas apertaram, não vai dar para manter. Beleza. Fez lá o processamento no sistema, o negocinho para assinar, a multa por quebra de contrato, acabou-se. Não foi registrado o motivo do meu abandono. Do mesmo jeito que, por exemplo, alguém já tentou cancelar um plano de televisão ou de telefonia recentemente? Lucineide? Tá. Qual foi o que você quis cancelar, Cecília?
Foi um plano de telefonia pela Oi, que estava assinando pelo cartão, e foi uma burocracia, mas deu para eles cancelarem. Tá, eles basicamente não queriam cancelar. Perguntando o motivo toda hora. Certo. Basicamente, o que aconteceu? Uma experiência que aconteceu comigo. Eu queria cancelar um plano de TV, certo? Pelo mesmo motivo, na mesma época da academia. Isso foi interessante porque foi assim, 2 dias de diferença. E aí eu liguei e fiz, eu quero cancelar. Qual é o motivo do cancelamento? Condições financeiras, não está dando para manter o plano. Certo. Me deu 1 minuto. Se eu estava interessado numa proposta, eu fiz, Você me deu 1 minuto. Fez uma análise, eles reduziram o plano, sei lá, na época em torno de 50%, 60% do valor por um período fixo e me mantiveram. Mas a questão é, eles demonstraram algum interesse em ajustar as regras dele para que mantivessem o cliente. Enquanto nas academias, eu particularmente nunca presenciei e nunca ouvi falar nada parecido. Então, beleza, quer trancar? Paciência, né? Então, assim, todo negócio hoje, internet, telefone, eles vão tentar te oferecer mais coisa pelo mesmo preço, ou reduzir o preço, seja por um período específico. Enfim, por que, por exemplo, a pessoa não oferece, isso estou falando um exemplo, né? A pessoa não oferece uma redução de taxa por um período de fidelidade maior. Se o motivo for financeiro, né, talvez isso possa manter o cliente. Ao mesmo tempo que isso demonstra uma certa atenção e cuidado com o cliente. Não é só assim, não, quer entrar, beleza, quer sair, beleza. As portas da rua sabem da casa. Né? Então, é um tipo de modelo de gestão que a gente vê que vem fazendo assim e parece que ninguém está muito preocupado em refletir sobre. Né? Do mesmo jeito que a forma de tratamento para o indivíduo que entra, ela meio que independe do perfil da pessoa. Né? Então, acho que essas são coisas que a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? No sentido de enquanto profissionais, né, tentar promover cada vez mais a própria atividade física. Nesse caso, a gente está falando da disciplina de musculação, mas isso se aplica em todos os cenários, querendo ou não, as academias de musculação, né, e de treinamento resistente de maneira geral, são um grande nicho do mercado, e que acho que quanto mais gente estivesse realizando exercício e se mantendo por mais tempo, seria melhor não só da perspectiva do negócio do profissional que está atuando ali em si, quanto do negócio da academia que está com esses alunos, quanto até da perspectiva também de responsabilidade profissional. Né? Tá, e hoje todo mundo brigando para falar que exercício físico é essencial, que a academia é essencial, mas expandir um pouco mais esses horizontes. Então, só para vocês considerarem um pouco essas perspectivas. Bom, aí só para finalizar esses estudos sobre aderência, né, esse aqui é um estudo que avaliou em idosos ao longo de um ano e meio, né, as características dos indivíduos a taxa de abandono de indivíduos que fazem exercício sozinho ou em grupo. Então, a taxa de abandono foi de 36% ao longo do estudo, né, ou seja, 4 em cada 10 sujeitos ao longo desses 1 ano e meio abandonaram. O grupo que abandonou em menos de 3 meses, eles eram indivíduos que tinham mais doenças, tinham pior percepção de saúde e tinham menor capacidade física. Então, condicionamento físico aqui sendo um fator e saúde também. Né? E também o grupo que fez exercício em grupos teve menor chance de abandono. Então, são alguns fatores relacionados. Então, a perspectiva, no geral, é a seguinte. O exercício, como qualquer outra prática de saúde, ele é prescrito considerando a seguinte perspectiva. Se o indivíduo ele sabe que o exercício faz bem para a saúde, né, ele vai realizar exercício. Né? Então, isso é um modelo cognitivista baseado no pressuposto de que os comportamentos eles são modificados após a avaliação consciente dos prós e dos contras de determinadas atitudes e as predições do resultado futuro a partir das suas ações. Então, a lógica aqui se eu sei que exercício faz bem, e essa mensagem é difundida, você tem rede social bombardeando todo mundo o tempo inteiro sobre o benefício do exercício para quase todo mundo que vocês possam imaginar, você tem jornais com colunas sobre atividade física, saúde, alimentação, estilo de vida, enfim. Você tem programas de TV falando sobre isso com a frequência quase diária, né, nos mais diversos canais, blogs, páginas em rede social dedicadas a isso. Enfim, e o ponto se isso realmente fosse verdade,
o nível de atividade física seria maior, vocês não concordam? Do que 20%, 30% só das pessoas que atingem essas recomendações? É aquela mesma lógica do Ministério da Saúde de colocar uma figura, né, impactante sobre um dos resultados, né, dos desfechos do uso crônico do cigarro na carteira de cigarro para impedir que os indivíduos, ou tentar inibir que os indivíduos usem cigarro. Vocês lembram dessa campanha? Quando começou, né? Hoje já está bem comum. Então, o que aconteceu? Vocês acham que tem alguém, por acaso, hoje, ainda acredita que cigarro faça qualquer coisa diferente de mal do ponto de vista de saúde? Não, hoje todo mundo sabe, né? Pois é, mas a gente ainda tem uma quantidade consideravelmente alta de pessoas que fumam. E aí chegou numa época, quando isso foi lançado, foi um impacto, né? Você vinha carteira de cigarro, e aí tinha lá uma pessoa com câncer de pulmão, um cigarro assim com a cinza meio para o lado, indicando disfunção erétil, né? Enfim, várias outras imagens já impactantes, dados impactantes sobre os desfechos negativos do cigarro para a saúde. E aí chegou uma época que algumas pessoas até faziam piada, não, troca essa disfunção erétil aí por um câncer de pulmão, né? Então, assim, as pessoas que já fumavam, você não teve grandes impactos. Parece que teve um efeito positivo em inibir quem não era fumante em se tornar fumante, mas as pessoas que já fumavam continuaram fumando. Então, bom, a pergunta é, será que realmente nós, seres humanos racionais, né, a gente age puramente por um comportamento racional? Com base, por exemplo, nessa situação que eu acabei de mencionar, e considerando também o cenário do exercício? O Afonso está dizendo que tem um livro chamado Nudge, de um prêmio Nobel da Economia, que fala sobre esse homem racional, que toma as melhores decisões, e acaba que tomamos decisões não só pelo racional, mas o emocional e outros estímulos, os nudges, nos influenciam nas escolhas. Pois é, quem quiser ler o livro é realmente uma boa opção, né? De forma mais curta, tem um vídeo do Daniel Calabrese, sobre, o título do vídeo é Razão versus Emoção, a mente do consumidor, né? Que é, assim, extremamente didático com relação de forma resumida, né, a como é que a gente toma decisões, por exemplo, com aspectos relativos à compra, né? A ideia da compra também seria a mesma, né? Se eu não tenho dinheiro suficiente, se aquele não vai ter uma utilidade, a relação custo-benefício, eu não compraria. Mas não é bem isso que acontece, não é esse cérebro completamente racional que a gente tem, que está aí guiando as nossas decisões. Mas todo mundo conseguiu entender que a lógica desse modelo, que é o modelo que ainda prevalece, é aquele do, faça exercício físico faz bem para a saúde, ele vai reduzir sua pressão, ele vai melhorar o seu colesterol, né, o seu perfil lipídico, enfim, N outros benefícios relacionados à saúde, simplesmente pelo fato de acreditar que o sujeito, sabendo disso, ele vai fazer. Certo? Todo mundo conseguiu entender essa lógica desse modelo? Sim ou não? Beleza. E também conseguiram ver que não é bem isso que acontece? Na prática, não é bem assim que acontece. Essa relação lógica de fazer com que as pessoas saibam dos benefícios positivos do exercício não implicam com que elas necessariamente façam ou permaneçam. Por certo? isso que as pessoas fumam. E outros comportamentos também. Tem gente, por exemplo, que se recusa a fazer alguns tratamentos médicos tipo para câncer. Se você for olhar essa área de aderência a ações de saúde, vocês vão ver que tem algumas pesquisas na área médica discutindo como é que você pode aumentar a aderência de paciente clínico a tratamento medicamentoso, por exemplo. Né? E aí, assim, quando a gente vai fazer uma análise desse modelo cognitivista, aqui é dados que mostram o pensamento das pessoas e a ação. Certo? Cognitivista vem de cognição. Boa, Pedro. Tem quem não tome vacina, né? Vai virar jacaré. Cognitivista vem de cognição, de pensamento, de razão, de raciocínio, de lógica. Então, aqui a gente tem os seguintes dados. Nos Estados Unidos, 97% dos adultos consideram a falta de exercício um fator de risco para a saúde.
eu nem preciso dizer a prática da atividade física nos Estados Unidos, né? Mais de 90% da população não atinge as recomendações. No Canadá, 78% das pessoas com 15 anos ou mais, eles concordam fortemente que o exercício previne doenças cardíacas. Esse é o pensamento que eles dizem que sabem. Na prática, 85% ou mais desse público não atinge as recomendações com relação ao exercício. No Reino Unido, 89% dos homens e 91% das mulheres acreditam que o exercício físico faz bem para a saúde. 94% dos homens e 96% das mulheres não atingem as recomendações do exercício físico no Reino Unido. Então, tem um gap muito grande aí entre o que as pessoas sabem ou pensam e o que elas fazem. Então, essa lógica de que eu, sabendo dos benefícios do exercício, eu vou realizar, está furado em algum canto aí. Então, aquele sujeito lá que eu tinha mencionado, o pesquisador, o Dishman, ele, lá em 85, ele falava o seguinte: sentimentos de prazer e bem-estar, eles são mediadores mais fortes para a adesão e para a aderência, né, a programa de atividade física do que o conhecimento sobre os benefícios da saúde que o exercício promove, assim como é mais importante para manter a atividade do que as preocupações com a saúde, que foi uma coisa que a Raíssa falou ainda há pouco, que quando envolve benefícios e malefícios a longo prazo, as pessoas tendem a subvalorizar, né? E o sentimento de prazer e bem-estar é algo mais imediato. A Larissa está perguntando com relação à classe social. Larissa, eu não lembro de cabeça agora, eu sei que as análises em nível mundial, eles tendem a agrupar por países, né, em nível de renda per capita baixa, média e alta. Os de renda baixa tendem a ter uma atividade física maior, lembrando que a atividade física envolve todo o movimento, não é exercício sistematizado, certo? Mas porque nos países de baixa renda per capita, você ainda tem muita prevalência de trabalho braçal, enquanto os países desenvolvidos, né, com renda per capita maior, você tende a ter uma diminuição desse tipo de trabalho. Do mesmo jeito que baixa renda, você também tem dificuldades em transporte, que faz com que muita gente tenha que se deslocar a pé ou de bicicleta, né, forma de transporte ativo. Mas, no geral, quando a gente vê essa análise em nível de país, os países de baixa renda são um pouco mais ativos do que o de alta renda, mas mesmo assim, não é tanto a mais não, tá? Bom, e aí, o Daniel Kahneman, que eu acho que, eu não sei se foi esse o autor do livro que o colega comentou ainda há pouco, né? O Daniel Kahneman é um pesquisador da área de economia. A Ração está com a mão levantada, eu não sei se foi para antes ou se era para recentemente. De outro. Não, foi do outro comentário. Mas o Kahneman, eu até ia responder que o Kahneman, ele recebeu, foi o prêmio Nobel, que ele é psicólogo, e depois veio o Richard Taylor, foi o que quem que falou? Foi o Afonso, né? Foi o Afonso que comentou. Beleza, obrigado. Então, o Kahneman fala muito a respeito da teoria dinâmica da motivação, que parece a coisa mais simples do mundo. E né? Ele fala o seguinte: o prazer sentido durante uma atividade, né, ela é determinante para, enfim, para influenciar se aquela atividade ela vai ser repetida ou não. Então, a lógica é, se eu faço alguma coisa que me gera prazer, a tendência é que eu vou procurar repetir ou evitar? Repetir. Boa. E se eu faço alguma coisa que me dá desprazer, a tendência é que eu vou Evitar, abandonar, me afastar. Então, se a gente fosse aplicar essa mesma lógica da teoria dinâmica da motivação, isso é para qualquer atividade, né? A tendência é que se você faz alguma coisa que te gera sensações negativas, né, desprazerosas, desconfortáveis, as pessoas elas podem até se manter por algum tempo, mas a tendência é que elas se afastem. Então, se a gente aplicar isso para o exercícios prazerosos eles tendem a ser repetidos, enquanto os desprazerosos tendem a induzir justamente o que a gente não quer, que é fazer com que as pessoas sejam fisicamente inativas. Então, a lógica do que isso acontece é por conta do fato de que a tomada de decisão ela vai depender, né, de memórias relacionadas às experiências prévias que a gente tem com aquela atividade.
Então, quando eu vou tomar alguma decisão de fazer ou não alguma coisa, de me manter ou não fazendo alguma coisa, eu vou resgatar essas experiências e, se elas forem negativas, a tomada de decisão tende a ser desfavorável, né, ou seja, de eu me afastar ou abandonar. Enquanto se a memória solicitada ela for positiva, eu tendo a ter um comportamento de aproximação, de repetição. Então, essa seria a lógica aí aplicada ao exercício. Então, tem essa escala, não sei se todo mundo conhece, mas só mencionando rapidamente, ela é uma escala que foi proposta para mensurar o prazer e desprazer sentido durante o exercício. Ela é uma escala que vai de -5, com os números negativos representando desprazer e os números positivos representando prazer, sentido durante o exercício, passando pelo 0, que seria neutro. Nem estou sentindo uma coisa nem outra. É algo imediato. Como é que você se sente nesse momento? Se a pessoa está sentindo uma sensação prazerosa, ela vai indicar aqui no número positivo o quão prazerosa é ou quanto desprazerosa é. Então, é parecido com o que acontece, por exemplo, com a escala de percepção de esforço. Só que a escala de percepção de esforço, o nome já sugere, para avaliar percepção de esforço e não necessariamente prazer. Certo? Bom, e aí teve uma pesquisa aqui desse Williams e colaboradores, que eles avaliaram o nível de prazer que os indivíduos sentiam durante uma sessão de exercícios, foi com o treino aeróbico, estou usando só como exemplo teórico. E avaliaram o nível de atividade física dessas pessoas 6 e 12 meses depois daquela sessão. E o que aconteceu é que as pessoas que sentiam mais prazer durante o exercício, elas realizavam mais exercício no futuro, né? Em 6 meses, isso equivalia a 38 minutos a mais de exercício, e em 12 meses, 41 minutos para cada um ponto positivo a mais nessa escala, certo? De fato, essa revisão sistemática aqui, ela incluiu 24 estudos, né, foi com exercício aeróbico, e avaliou ela concluiu que as respostas afetivas durante o exercício, não antes e nem depois, elas foram associadas a uma maior prática de exercício no futuro, certo? Ou seja, a maneira como o indivíduo se sente durante a sessão de treino, ela impacta na permanência dele em longo prazo, certo? No treinamento de força, foi aí mais estudos, foram 51 estudos ao todo, e aí eles verificaram que fatores intrapessoais, como julgamentos afetivos, autoeficácia, ou seja, a percepção de capacidade do indivíduo, né, de conseguir realizar ou não aquele exercício, percepção de controle, né, além de outros fatores como comportamentos autorregulatórios, normas subjetivas, liderança do programa, eles influenciaram a permanência no treino de força. Então, isso não parece ser algo só teórico. Na prática, parece que essas respostas elas têm, de fato, influenciado na permanência dos indivíduos. Bom, então a lógica, do ponto de vista da relação dose e resposta entre intensidade e resposta afetiva, para a maior parte das pessoas, elas funcionam desse jeito. Aqui a gente teria os benefícios afetivos, né, quanto mais alto, melhor, e aqui a gente tinha intensidade, em termos gerais, baixa, moderada e elevada. Para a maior parte dos sujeitos, uma intensidade muito baixa, ela tende a ser inefetiva, ou seja, ela tende a não alterar as respostas de prazer durante o exercício. Enquanto intensidades muito elevadas, elas seriam ou não seriam efetivas ou seriam aversivas, ou seja, gerariam aí, provavelmente respostas de desprazer. Então, o nível ótimo, do ponto de vista de intensidade do exercício para as respostas afetivas, estariam provavelmente próximo de um nível moderado de intensidade. Óbvio, a gente sabe que tem alguns indivíduos que, quanto mais intenso, mais eles gostam do exercício, mas eles tendem a apresentar respostas prazerosas positivas. E aí, só para finalizar esse aspecto teórico da influência das respostas psicológicas, né, ao exercício, em 2016, esse pesquisador aqui, que é um dos principais nessa área de resposta afetiva ao exercício, que é um grego chamado Panteleimon Ekekakis, professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, ele propôs esse modelo do processo duplo, certo? Basicamente, ele fala que a gente tem, juntando as evidências na psicologia, nosso processo de tomada de decisão depende de 2 sistemas, certo? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que ele é um avanço em relação àquele modelo cognitivista. O segundo sistema seria o sistema racional, aquele cognitivista.
as nossas decisões, elas são baseadas na contemplação dos prós e dos contras de cada alternativa e das previsões acerca das suas consequências no futuro. Então, eu penso, vou pesar prós e contras e tomar a decisão com relação ao que melhor atende os meus interesses. Né? Nesse sistema, o processo de tomada de decisão ele seria flexível, controlado e dependente de recursos cognitivos. Né? Afinal, somos nós, seres humanos racionais. Mas a gente tem um sistema, né, que é o sistema 1, que é o sistema afetivo. Para esse sistema, a decisão seria baseada no pareamento associativo entre um estímulo e uma valência, ou seja, positivo, negativo, prazeroso, desprazeroso. E essas experiências seriam formadas ao longo de diversas situações na nossa vida. As decisões com base nesse sistema, ela seria automática, ela requeria pouco ou nenhum envolvimento cognitivo. Ela é uma decisão mais impulsiva. E esses dois sistemas, eles vão interagir no nosso processo de tomada de decisão, certo? Vamos considerar esses seguintes cenários. Quando eu tenho o meu sistema racional dizendo que alguma coisa é boa e o meu afetivo dizendo que alguma coisa é boa, a tendência é que eu vou ter um comportamento de repetição, aproximação ou de afastamento? Repetição, aproximação. Boa, Cecília e Letícia. Só, não sei se todo mundo entendeu, mas a lógica é, meu sistema racional, pesando os prós e os contras, está dizendo assim, isso aqui é bom. Meu sistema afetivo recuperou as minhas memórias das experiências que eu tive e fala, não, isso aqui é bom. A tendência é que eu vou ter um comportamento de aproximação e repetição. Do lado oposto, se eu tiver o meu sistema racional dizendo que alguma coisa é ruim e o meu sistema afetivo dizendo que alguma coisa é ruim, a tendência é de aproximação ou de afastamento? A minha razão está dizendo que é ruim, o meu afetivo que é ruim? Afastamento. Beleza. Até aí tudo bem, né? E quando eu tenho o meu sistema racional dizendo que é bom e o meu afetivo dizendo que é ruim? Para qual desses caminhos eu tomo? Afastamento. Acho que a gente tem mais tendência a ouvir o afetivo. Tá todo mundo cheio do afeto aí hoje, né? Mas é exatamente essa. A lógica aqui é que esse parece ser o contexto do exercício, onde as pessoas elas sabem, reconhecem que o exercício ele faz bem, mas normalmente eles tendem a não terem experiências positivas com relação a ele. E o que parece é que quando o sistema racional e o afetivo entram em conflito, o afetivo parece que é o que predomina. Certo? Esses pesquisadores fizeram uma análise específica com relação ao exercício, no quanto que eles avaliavam as experiências que as pessoas tinham com relação à educação física na escola e o nível de atividade física que eles tinham hoje. Né? E eles verificaram que quanto pior era a experiência que eles tinham no passado, menos ativos eles eram no presente. Ou seja, parece que isso aqui, de fato, ele tem evidência empírica que confirma esse tipo de comportamento. Então, no geral, com exceção das pessoas que são extremamente vinculadas ao exercício, a tendência é que as pessoas, mesmo sabendo que o exercício ele pode trazer benefícios da saúde, né, dentre outros fatores, elas tendem a ter experiências ruins, porque foram para a academia e voltaram doloridos, ou então para aquela sensação de cansaço e ofegância que a gente tem durante o exercício, que isso muitas vezes é exacerbado. Porque a mensagem, qual que é a grande mensagem, por exemplo, hoje relacionada ao treino de força? Que todo mundo veicula em rede social, né? Que é até em inglês, né? Sem dor, sem ganho. Não é isso? Então, será que realmente essa é a mensagem pela qual eu quero promover exercício, sabendo que, por exemplo, a maneira como o indivíduo se sente vai influenciar se ele continua ou não? Venha para cá, você vai sofrer. Se você não sofrer, você não vai ganhar nada. E realmente é assim? Eu preciso ter dor para ter benefício? Sim ou não? Não necessariamente.
Não necessariamente. Eu posso até maximizar, né, esses benefícios, ou tentar maximizar com treinos que vão ser mais intensos e, consequentemente, gerar respostas mais desprazerosas durante o treino. Mas não significa que, se eu não tiver, por exemplo, dor muscular do início tardio com a musculação, se eu não tiver sair da esteira quase morrendo, ou sair das máquinas, né, quase morrendo, não significa que eu não vou obter melhoras. É justamente aí quando a gente vai entrar. Então, o ponto que esses pesquisadores têm trazido é que é o seguinte: não adianta nada o exercício ser seguro e ser efetivo se as pessoas não fazem. Certo? Então, a ideia é que, além do pilar de segurança e do pilar de efetividade, essas recomendações, ou a prescrição, ela também deve focar num terceiro pilar, que é promover respostas prazerosas, tentando gerar nos indivíduos experiências positivas e melhorar a relação deles com o exercício, tentando focar na aderência. Lembrar aquelas taxas de abandono gigantes que a gente tem, principalmente nos primeiros meses. Certo? Tá claro isso, gente? Claríssimo, professor. Beleza. E aí, assim, parece um papo meio, mas, pô, essa conversa aí na prática... Boa, Bronco. Essa conversa aí na prática não vai influenciar em nada, porque se você não fizer um treino forte, o aluno não tem resultado, enfim. Então, a ideia é justamente trazer essa reflexão, porque se a gente continuar agindo da mesma maneira, acho que era Einstein que dizia na palavra não era bem burrice que ele usava, mas é minimamente estranho você continuar agindo do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Né? Daí, em 2011, né, foi uma das primeiras vezes que esses temas foram trazidos à tona. Na recomendação do ACSM, eles colocaram lá que exercícios físicos que são prazerosos e agradáveis, eles podem melhorar a adesão e a aderência a programas de exercício físico. Né? Para vocês terem ideia, a maior entidade do mundo, no que diz respeito a exercício físico, né, reconhecendo mais de uma notinha bem pequena, né? E aí eles sugeriam também que instrumentos para monitorar a sensação de prazer durante o exercício poderiam ser usados para modular ou refinar a prescrição do exercício físico, na época, principalmente para exercício cardiorrespiratório, que eles diziam que ainda não tinham evidências. Né? Então, a ideia é que todos esses fatores, né, além dos que eu falei do aspecto do afeto básico, teoria hedônica, né, outros aspectos psicológicos, como a percepção de capacidade para realizar o exercício, né, a autodeterminação, pensamentos associativos ou dissociativos ao exercício, que é o quanto você está focado, né, ou o quanto seus pensamentos são direcionados às sensações corporais que você está tendo durante o exercício, elas vão influenciar na aderência. E o ponto é, como é que eu consigo usar isso numa perspectiva de prescrição, quando o foco seria a aderência? Vocês viram aí sistemas de treinamento, né, como é que eu vou fazer o treino alternado por segmento, ficar modificando tempos de intervalo, intensidade da sessão, por aí vai. Mas e se eu estou pegando um indivíduo que é um indivíduo resistente ao exercício, né, que é uma coisa, por exemplo, que ninguém pergunta na anamnese. Quantas vezes você já começou a treinar e desistiu? Né, qual foi o tempo máximo que você já passou treinando? Porque isso é algo que também pode dar um indicativo subjetivo imediato, se aquele indivíduo ele é um indivíduo que tende a permanecer por longos períodos, ou aquele indivíduo sazonal, que ele vai e fica 1, 2, 3, 4 meses e tende a sair. Então, aqui a gente colocou como formas alternativas de prescrição, porque fogem um pouco desse modelo baseado em percentual de RM, zonas de repetição máxima, né, repetição de reserva, e assim por diante. Alguém já ouviu falar em autosseleção do treinamento? Autosseleção da intensidade do treinamento? Sim. Para quem já é cria de ração, já passou por alguma disciplina com ele, com certeza já ouviu, né? Alguém explica para mim o que seria a autosseleção da intensidade do treinamento? E para os colegas? Raíssa, Ribamar, Diego. O aluno, ele
Ele mesmo estabelece, por exemplo, a carga que ele vai trabalhar naquele dia. Ele vem trabalhando com uma carga regular, ele conhece, ele já sabe o que, é que ele faz, tá certo? É um aluno, vamos dizer assim, intermediário. E um determinado dia, ele, naturalmente, obviamente com orientação, ele aumenta um pouco a carga, ou diminui. Não quer dizer que ele tem que aumentar sempre, ele pode diminuir também. Eu vou diminuir a carga hoje, estou mais cansado, tá certo? Então, isso aí é que seria o Observação. Hein? Beleza, obrigado, Leonardo. Vamos só pontuar algumas coisinhas. Primeiro, é importante dar a base disso. Não é algo que algum profissional preguiçoso fez assim, vamos deixar o pessoal selecionar aí o peso, né, em vez de eu ter que ficar calculando o percentual de MRM. Esse método de autoseleção, ele é baseado no pressuposto de uma teoria psicológica chamada de teoria da autodeterminação. Certo? Então, é o primeiro dos métodos alternativos que eu trouxe para vocês hoje. Essa teoria, ela propõe que a percepção de autonomia ela é uma necessidade, olha os termos, ela é uma necessidade psicológica básica. Ou seja, todo indivíduo ele tem a necessidade de perceber que ele tem autonomia. A ideia é que esse treino de autoseleção da intensidade, ela vai aumentar essa percepção de autonomia, o que resultaria em uma maior resposta de prazer e, consequentemente, maior motivação intrínseca para realizar o exercício. Então, o objetivo desse método de controle de intensidade seria permitir que o aluno selecione a intensidade do exercício para promover nele uma maior percepção de autonomia, controle, prazer, o que em longo prazo resultaria em possivelmente maior aderência. O Ribamar falou que seria para um aluno intermediário. Não necessariamente. Pode ser aluno de qualquer nível. Tá? Mas aqui, pensando que o foco seria a aderência, seria principalmente um aluno iniciante, já que esse período inicial, como a gente viu, os primeiros 3 a 6 meses, eles são críticos para determinar a permanência do indivíduo. Né? E se a intensidade for um desses fatores que influenciem na permanência dele, a alteração poderia ser uma boa alternativa. Sendo que, assim, o aluno uma concepção errada da autoseleção é que o aluno treina o que ele quer. Não é assim que a banda toca, tá? O professor ele vai determinar todos os critérios da prescrição. Então, ele vai dizer quantos exercícios são, qual é a ordem dos exercícios, qual que é o número de repetições, o número de séries, o tempo de intervalo e a carga o aluno seleciona. Tá? Então, essa seria a característica da autoseleção. Inclusive, até tem uma outra estratégia que pode se utilizar no treino, que é a ilusão de escolha. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Sim ou não? Ilusão de escolha. Vamos imaginar que o seguinte, a lógica aqui é a mesma, tá? Vamos imaginar que eu tenho o exercício do leg press e o exercício do agachamento. Em termos gerais, tá? Gerais, eu sei que tem determinadas especificidades, talvez uma musculatura vai ser mais ativada que outra, enfim. Mas em termos gerais, ambos os exercícios seriam focados, por exemplo, no grupo muscular do quadríceps, certo? E aí, a gente está pensando nesse indivíduo que é um indivíduo resistente ao exercício, que é um indivíduo que ele entra, passa 1, 2 meses, sai, passa 6, 8 meses fora, depois volta, abandona de novo e assim continua tentando fazer exercício, mas não consegue aderir por muito tempo. E aí você vai fazer, você vai escolher, você quer fazer o leg ou você quer fazer o agachamento? No final das contas, ele vai fazer o que você quer trabalhar aquela musculatura com exercício de força. Mas ele está escolhendo qual dos dois ele vai fazer. Por que ilusão de escolha? Porque eu estou induzindo ele a escolher entre duas alternativas que, no final das contas, vão dar o mesmo resultado. Conseguiu entender? Então, essa é outra estratégia que a gente pode utilizar para tentar aumentar essa percepção de autonomia do aluno, essa percepção de escolha, de controle. E aí, esse aqui é
um dos primeiros estudos a comparar o impacto psicológico dessa autosseleção. Então, foi um estudo com treino aeróbio, a gente já vai chegar no treino de força, foi um estudo com treino aeróbio, onde as mulheres, elas iam para o laboratório, na primeira sessão, elas autosselecionavam a intensidade, a velocidade na esteira. O visor da esteira ficava tapado, elas não viam a velocidade. E aí, numa segunda sessão, elas chegavam e os pesquisadores diziam assim, não, hoje quem escolhe a intensidade vamos ser a gente. Né? Só que a imposição da carga era feita na mesma velocidade que elas escolheram. Então, a ideia era justamente avaliar esse fator de percepção. Né? A primeira eles escolhiam, na segunda, os pesquisadores colocavam a velocidade, mas era a mesma que eles tinham escolhido antes. E o que aconteceu foi o seguinte, na sessão autônoma, essas mulheres apresentaram maior percepção de escolha, maior autonomia, maior interesse e prazer durante o exercício, comparado à situação controlada, mesmo sendo exatamente a mesma velocidade que elas tinham escolhido. Então, esse estudo demonstrou o impacto psicológico simplesmente desse fator do indivíduo poder escolher ou não a intensidade do exercício. Tá? Só lembrando, era a mesma escolhida por elas. A diferença é que numa eles diziam que iriam colocar e na outra elas escolhiam. Certo? Aí a gente fez um TCC simples aqui no UFRN, onde a gente pegou os indivíduos, né, 7 homens sedentários, e eles faziam 2 sessões de exercício também em esteira rolante, com intensidade autoselecionária. Aqui a gente tem o percentual de frequência cardíaca, e essa linhazinha tracejada representa a zona recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Ou seja, se eu fosse prescrever treino imposto recomendado pelo ACSM, provavelmente eu iria prescrever alguma intensidade dentro dessa zona. Deixando os indivíduos escolher, nas 2 sessões, eles escolheram bem dentro da zona moderada. Certo? A resposta de percepção de esforço foi mais baixa, inclusive, na segunda sessão, e durante toda a sessão de exercício, os indivíduos perceberam o exercício como prazeroso. Ou seja, permitir que esses indivíduos escolhessem a intensidade de treino resultou em uma intensidade que seria equivalente a que geraria benefícios para a saúde e para a aptidão física, né, de acordo com as recomendações da CSM, e ainda foram percebidos como mais prazerosas. Certo? Tanto que, quando essa é uma revisão de 2009, já tem bastante tempo, né, sobre exercício autoselecionado, ele mostra que diversos estudos, a intensidade, né, de vários tipos de exercícios diferentes, elas já foram dentro do recomendado pelo Colégio Americano. E os que ficavam fora, né, eram exercícios que, obviamente, já possuíam intensidades baixas, como fazer aspiração, né, de casa, usar aspirador de pó, alguma coisa do tipo. Mas exercícios como caminhada ou corrida, quando permitido aos indivíduos escolherem a intensidade já ficava dentro do limite recomendado para o CSM para promover benefícios à saúde e melhora na aptidão física. Certo? É só você abrir o microfone? Passa? Acho que foi sem querer. Bom, aqui foi um TCC, um estudo de caso que eu orientei no curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício, onde a gente usou esse método no treino combinado, que representa bastante a realidade de dia a dia de academia. Né? O indivíduo ele faz não só treino de força, mas também tende a fazer treinos aeróbicos. Então, era uma mulher com 24 anos, ela tinha diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo. Foi um treinamento curto, né, por 8 semanas, treino feito 5 vezes por semana, de forma combinada. Aeróbio resistido, e nas primeiras 4 semanas, e nas outras 4 semanas, invertia só a ordem, certo? Para o treino aeróbio, aqui é o percentual de frequência cardíaca, em média, ficou também dentro da zona recomendada pelo ACSM, né? Você tem oscilações aí, de acordo com as sessões de treino, mas, em média, a intensidade de treino foi dentro do recomendado. O ponto aqui a pessoa ela podia escolher a intensidade do exercício, e, mesmo assim, a frequência dessa pessoa às sessões foi de 64%. Imagina se isso fosse um treino de intensidade imposta, onde, independentemente do jeito que ela chegasse lá, ia ser feito o treino de acordo com o que tinha sido previamente planejado dentro da periodização, dentro do sistema de treino que eu tinha determinado. O que vocês acham que iria acontecer?
Vocês acham que essa frequência de sessões seria menor ou maior? Ou igual? Seria menor, né, professor? Provavelmente menor. E aqui a gente percebe o seguinte, teve dias que essa pessoa treinou com intensidades bem próximas, bem próximas ou na zona vigorosa de intensidade. Em compensação, teve outros dias que, por alguma razão, né, essa pessoa fez treinos considerados com intensidade leve. Então, a vantagem do indivíduo autorregular é que, de acordo com o estado, né, psicobiológico dele, psicológico e fisiológico também, né, ele vai regular a intensidade de acordo com o estado dele. Porque, por exemplo, num dia que o indivíduo se sentiu ruim a ponto de escolher uma intensidade menor, se eu fizesse um treino com intensidade imposta, a percepção de cansaço dele, de fadiga durante o treino, de prazer, seriam todas pioradas. Né? E aí, olha só, no treino de força, essa menina selecionou, né, aqui é os exercícios de membros inferiores, membros superiores. Então, em média, foi 40% de um RM para membros inferiores e 52% para membros superiores. Percentual de um RM considerado o quê? Baixo ou alto? Baixo. Para o treino de força, baixo. Né? E aí a gente pensa o quê? Não, um treino desse não vai trazer adaptação, né? Porque é um percentual muito baixo, a característica aí de resistência muscular localizada, né? Mas, resumindo aqui os achados desse estudo de caso que a gente fez, essa paciente, né, essa aluna, ela melhorou substancialmente qualidade de sono, ela tomava remédio para ajudar ela a dormir e ela reportou que ela parou de tomar ao longo da intervenção porque estava conseguindo dormir sem necessidade de medicamento. Melhorou ansiedade, humor, sintomatologia depressiva e qualidade de vida, tudo isso avaliado por questionários padronizados. Além disso, ela fez uma avaliação com um psiquiatra antes e depois da intervenção, e o status depressivo dela pela avaliação do psiquiatra, que não tinha nenhuma relação com a gente que estava fazendo a intervenção, também foi de melhora clínica, né? E do ponto de vista físico, essa menina apresentou melhoras na força muscular e na aptidão aeróbica, avaliada com testes de um RM específico para aqueles exercícios, certo? E aí uma coisa legal é que ela resolveu, por conta própria, escrever a própria punho no final da intervenção, um relato de como é que ela se sentiu ao longo dessa intervenção, né? desse treinamento. E aí ela colocou aqui, eu sempre fui uma pessoa ativa que adorava se exercitar, né? Mas até isso ficou muito difícil após o início do tratamento. E ainda que eu não conseguisse agir, eu sentia falta e sabia dos grandes benefícios que eu poderia ter, ou seja, cognição e ação, certo? Mas entre saber e realizar, quando se está na condição depressiva, existe uma distância muito grande. Pelo jeito, não só na condição depressiva, né? Mas aqui consegue ser ainda pior. Isso porque a possibilidade de auto-selecionar... E diante desse primeiro aspecto, já senti que o formato da intervenção ajudou muito. Isso porque a possibilidade de auto-selecionar o exercício me proporcionou uma satisfação muito grande em realizá-los. E acho importante salientar que, inicialmente, essa satisfação estava diretamente ligada ao fato de eu não me sentir pressionada diante do que eu provavelmente consideraria como metas muito fechadas e nem pensa com a possibilidade de fracassar diante delas. Parece até que ela tinha lido os artigos que eu estava apresentando aqui, né? Então, percebi que comecei a associar o momento dos treinos como mais um dos únicos no quais eu estaria livre das cobranças sociais. Então, foi uma aula assim, bem interessante do que a gente conseguiu com ela em relação à utilização prática desse modelo de prescrição de treino, né? Aí, algum tempo depois que a gente fez esse estudo de caso, foi publicado um estudo com 46 pacientes com depressão moderada severa, esse só com treino aeróbio, né, também com 8 semanas, 3 vezes por dia, e mesmo sendo com intensidade auto-selecionada, o abandono ainda foi de 24%, e os indivíduos que permaneceram treinando atingiram só cerca de 60% das sessões de treino. Cada 10 sessões que tinha de treino para eles atendiam 6, né? Mas essa intervenção, por um período tão curto, já teve uma redução clinicamente significante no status depressivo, certo? Daí vamos chegando que todo mundo devia estar esperando. Bom, se eu colocar isso no treino de força, além dessa única participante aí que o professor mostrou, como é que será que os indivíduos eles se comportam?
né? Então, esse aqui foi um estudo que a gente publicou em 2016, já tem um tempinho aí, um estudo aí chefiado pelo Hassan. As primeiras colaborações que a gente teve, né, Hassan? Se ele ainda estiver por aí. A ideia era descrever qual que era a carga autoselecionada por homens sedentários, com média de 35 anos. Então, como é que esse estudo foi montado? Eram 7 exercícios, que eu já vou mostrar no próximo slide, e esses indivíduos eles eram solicitados a selecionar a carga para realizar 3 séries de 10 repetições, tá? Só para deixar claro, todos esses estudos que eu vou mencionar aqui, o professor, né, o pesquisador, não ficava lá assim, você não quer botar mais uma carguinha, não? Você não acha que está pouco? Não havia esse tipo de intervenção. Ele selecionava a carga de acordo com critérios dele, né? Então, os exercícios eram esses 7 aqui: supino, leg, remada, extensora, desenvolvimento, rosca direta e tríceps, certo? E aí aqui a gente tem essa linhazinha, ela representa a média de percentual de um RM que eles auto-selecionaram. E cada ponto desse, né, vai ser cada um desses indivíduos para cada um dos exercícios, tá? Então a gente tem aqui algumas variações, né? Então, por exemplo, para os exercícios de leg press, né, e remada, né, e também tríceps, o percentual ficou ali mais próximo da zona recomendada pelo ACSM, que seria 60% de um RM. Outros exercícios ficaram um pouco mais baixos, mas a gente vê que tem grandes variações aqui entre os sujeitos. Enquanto uns pegam próximo de menos de 40% de um RM, outros pegam 80% ou mais. Então, tem uma variação individual aí considerável. Então, em média, o percentual de um RM auto-selecionado por esses indivíduos foi em torno de 55%. Pergunto de novo, baixo ou alto? Considerando as recomendações para o treino de força. Para ganhos de força e hipertrofia, claro. E aí? Eu acho que baixo. Pensando em força e hipertrofia, o percentual é relativamente baixo, né? E aí a percepção do esforço deles na escala de 0 a 10 ficou em média entre 5 e 6, né? Que corresponde à intensidade de esforço moderado. E as respostas de prazer ficou em média como razoavelmente bom, mais um aqui na escala. Bom, então, esse foi um dos estudos, né? Mas, no geral, o que os estudos mostram? Seja com idosas sedentárias, homens fisicamente ativos, mulheres jovens destreinadas, mulheres jovens treinadas, homens e mulheres jovens sedentários, todos esses estudos, os percentuais, eles ficam em torno de 30% a 60% de um RM. Então, se a gente pensar em prescrição de exercício usando intensidade auto-selecionada, provavelmente a intensidade que a gente deve encontrar, em média, fica em torno desses valores. Isso vai variar de acordo com a característica do indivíduo, né, e também com as variações individuais. E, no geral, o que esses estudos concluíam é que esse percentual seria baixo demais para gerar adaptações de força e hipertrofia. Certo? Só que teve uma revisão sistemática com meta-análise chefiada aí pelo Schofield, que é um dos principais pesquisadores aí na área de treinamento de força. Eles, comparando adaptações, né, de hipertrofia e força em cargas altas comparadas com carga baixa, eles chegaram à conclusão que cargas menores que 50% de um RM, elas ainda assim podem promover ganhos substanciais de força e hipertrofia em indivíduos destreinados, tá? Nesse caso em particular, eram repetições levadas até a exaustão. Só que pensando do ponto de vista em que o foco seja melhorar as respostas psicológicas para aumentar a aderência, levar o indivíduo a falha concêntrica poderia ser uma alternativa que não é tão interessante, por conta que as respostas até a falha, elas vão ser pior, uma sensação de dor muscular, queimação, e assim por diante, tá? Mas esse estudo sugeriu que mesmo cargas baixas poderiam trazer ganhos interessantes de força e hipertrofia. E aí a gente teve esse estudo aqui publicado esse ano, né, que foi o estudo da tese de doutorado do professor Hassan, onde 16 idosas sedentárias, elas realizaram um treino de força com intensidade autoselecionada, 3 vezes por semana,
realizando aí 8 exercícios para membros superiores e para membros inferiores, tá? Então, esse aqui foram os percentuais de um RM selecionado nas primeiras 4 semanas, da 5ª à 8ª semana e da 9ª à 12ª semana, certo? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que há um aumento no percentual de um RM selecionado. Parece que à medida que os indivíduos eles vão ganhando força, nesse caso essas idosas, elas iam selecionando cargas maiores, certo? E isso, de fato, a gente percebe que quando a gente analisa semana a semana, o percentual de carga ele foi crescendo ao longo da sessão, da intervenção. Mas, mesmo assim, se a gente pegar o percentual de carga para essas 12 semanas, essas idosas treinaram com cerca de 42% de um RM, o que é uma característica de treino de resistência muscular localizada. E aí, pergunto eu para vocês acham que ganhos de força e hipertrofia seriam possíveis com esse percentual de carga? Tão baixo? Tendo em vista a consideração anterior, acho que sim, né? Para iniciantes, né? Boa, Cecília. Glauco, para iniciante, sim, essa é a ideia? Nesse estudo, a gente fez a gente, na verdade, o Hassan, né, que foi o trabalho do doutorado dele, a gente fez uma medida de diversos fatores relacionados a adaptações específicas e não específicas ao treino de força, tá? Então, aqui a gente tem primeiro as modificações da força dinâmica. Então, esse primeiro bolo aqui de resultados são para cada um dos exercícios, né, do treino de força baseado no teste de 1RM, tá? Então, o supino, leg press, puxada, extensor de joelho, elevação lateral, né, flexão do joelho, rosca direta e tríceps. Os ganhos de força dessas idosas, eles oscilaram aí de 30% a 77% de ganho de força. Certo? Também foram feitas medidas isométricas, né? Então, o pico de torque, que é uma medida de potência muscular, também aumentou aí em torno de 15% a 18% nessas idosas. Enquanto no grupo controle, que foi o grupo que não treinou, né, eles não tiveram modificações. O interessante de notar aqui é o seguinte: esses percentuais de ganhos, eles foram extremamente similares a estudos que usaram modelos de prescrição de exercício com carga imposta. Então, tem o grupo do professor Edilson Serpelloni Serino, na Universidade Estadual de Londrina, que eles trabalham com treinamento de força em idosas. O projeto deles deve ter uns 5, 6 anos já, e eles têm trabalhos muito interessantes nessa área. Eles testam vários modelos assim, bem práticos, né? Pirâmide normal, pirâmide invertida, pirâmide com espectro longo de repetições, pirâmide com espectro curto de repetição, treinar uma vez por semana comparado a treinar 2 ou 3, enfim, quase tudo que vocês possam imaginar de variável de treinamento relacionado ao treinamento de força, eles já testaram com idosos, né? Então, quem tiver interesse em trabalhar com o público idoso, eles têm vários estudos interessantes nessa área. E, mesmo com esses modelos impostos, a adaptação nos idosos foi extremamente similar, certo? Então, isso mostra que esse modelo de treino, ele é eficiente, né? Esse é o primeiro estudo a avaliar o efeito de uma intervenção, né? Os outros estudos foram agudos, mas a tendência é que, para esse público, nesse caso, idosos, né, mulheres idosas, ele é efetivo sim, né, pelo menos em 2 semanas. Com a vantagem de que tem todos aqueles benefícios psicológicos que eu já mencionei antes. Além disso, aqui a gente tem composição corporal. Composição corporal, nesse caso, foi medido por DEXA, né, que é aquela máquina que você deita e passa o braço da máquina fazendo um scan corporal, e ele vai te dar com muito boa precisão a quantidade de massa livre de gordura, massa gorda e massa óssea, né? E essas mulheres elas tiveram um ganho significativo da massa livre de gordura, em torno de 5%, né? Ou seja, houve um ganho de massa magra, muito provavelmente induzido pelo treino de força, o que também foi similar aos outros estudos que usaram modelos de treino tradicional, né?
E aí, óbvio, se essas mulheres melhoraram a força muscular, aqueles testes de capacidade funcional de sentar e levantar da cadeira, flexão de cotovelo, né? Enfim, tudo isso também melhorou. Além de melhorar na flexibilidade, né, de membros inferiores, e também até VO2 máximo. O VO2 máximo dessas idosas melhorou quase 19%. Né? Tem aí uma associação entre força muscular e capacidade cardiopulmonar. Então, esse estudo, além de tudo, as respostas de prazer elas foram positivas ao longo de toda a intervenção, atingindo aí o pico, principalmente nas últimas 4 semanas. Então, parece que o treino se tornou mais prazeroso a cada semana que passava. Então, a ideia é que esse modelo de treino, ele parece ser, além de resultar em respostas de prazer aumentada, pelo menos para indivíduos iniciantes, sedentários, parece ser uma alternativa interessante, tá? Lembrando sempre que quando a gente está se referindo a esses modelos, professor, mas aí se eu pego um indivíduo treinado, não, isso não é um foco, eu não vou pegar um fisiculturista e treinar com autoseleção. Esse indivíduo, você pode colocar a carga para ele sem medo de ser feliz, né? Porque a aderência não é o problema dele, certo? Mas para pessoas que são menos condicionadas, que estão iniciando um programa de treinamento, que são indivíduos resistentes ao exercício, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma certa aversão, eles vezes não importa o que faz, porque é obrigado, eu faço porque o médico mandou, né, com alto risco de abandono, parece ser uma estratégia interessante. Beleza? Dúvidas até aqui? O outro método eu vou deixar para a próxima aula. E aí a gente conversa na quarta, que vai ser a intensidade guiada pelo afeto. A Raíssa falou que idosos são mais responsivos, principalmente aqueles que são inativos e sedentários. Sim, né, seria a questão do lastro de melhora, né? Quanto menos treinado, mais treinável. Viu, Daniel? Oi. Seria interessante a gente reservar um tempinho para falar para eles das questões das avaliações, né? Sim. Você acha que... Quando é que você está pensando em fazer isso? Só para eu me organizar aqui. Dependendo da quantidade de pessoas, eu estava esperando mais pela quantidade de alunos na turma, mas, enfim, acho que a gente pode fazer isso no começo da próxima aula. Porque a gente tem... Acho que dá para falar hoje, não? Aqui eu já acabei, vou parar por hoje. Eu pensando mais para eles poderem se organizar, a gente ter um feedback também daquela questão que a gente estava conversando. Né? Tá, você quer deixar isso para quarta? Não, eu pensei em já fazer isso logo hoje, para evitar ter qualquer... Assim, para a gente poder se programar também, não perder muito tempo para poder se programar, entendeu? Então pronto, vamos embora. Aqui eu já acabei por hoje. Na quarta-feira eu continuo essa parte aqui, porque não vai dar para terminar isso hoje, não. Tá. Bom, pessoal, a gente estava conversando sobre a questão da avaliação, né? Então a gente, enfim, conseguiu fazer a organização das notas, né? Então, se vocês olharem lá no CIGA agora, de fato, a nota que está lá é a nota oficial, tá? Do Multiprovas. Né? Eu vou... aí eu tinha combinado com vocês que o trabalho, né? Então, primeiro, vocês estão me perguntando sobre qual é o prazo para entregar a correção do trabalho, né? Então, a correção do trabalho, ela vai ser uma das notas da segunda unidade. Então, o trabalho tal qual vocês me mandaram, eu tinha considerado a possibilidade de vocês ajustarem e eu mandar dar a nota para o trabalho ajustado, mas visto a logística que a gente está tendo que refazer aqui em função do andamento da própria disciplina, dos prazos, então a gente pensou em avaliar da nota, né, tal qual vocês mandaram, né, então eu colocaria para vocês essa semana a nota da primeira unidade, que seria aquela que já está ali do Multiprovas, mais o trabalho, e para a segunda unidade, né, a gente
a correção do trabalho, então quem entregar a correção do trabalho vai ganhar uma pontuação, tá? Então, ganharia uma pontuação que a gente está, que vai ser somada a uma outra avaliação, e aí esse é um ponto importante, tá? A gente tinha programado fazer um trabalho todo de periodização, nos moldes desses que vocês fizeram, né, da primeira unidade, mas maior, mais complexo, né, com mais informações. Então, vocês fariam todo o processo até agora, até o primeiro trabalho, mas fariam a inclusão dos sistemas de treinamento e periodização do treinamento do aluno, e incluindo a avaliação e tudo mais, né? Então, teriam, vamos dizer assim, todo o processo. Mas, dado o cronograma dessa disciplina, que é um cronograma reduzido, né, em função desse modelo modelo pandemia aí que a gente está vivenciando, a gente vai ter pouquíssimo tempo para corrigir o trabalho, e isso dá a correção do trabalho era bastante demorada, né, e o feedback, inclusive, tudo isso se tornaria inviável. Então, considerando isso, a gente gostaria, né, de propor, né, Assim, não só pelo tempo de correção, mas o tempo dado para fazer, né? Isso. Isso implicaria que a gente teria que terminar o assunto. Só para colocar em termos práticos de tempo, hoje são 5 de abril. A gente precisa fechar o semestre até 30 de abril. Significa que nesse período a gente precisa ter a nota da segunda unidade, mais a prova de reposição. Teria que dar todos os conteúdos, passar o trabalho, vocês teriam aí provavelmente uma semana, se muito, para fazer esse trabalho, e entregar para a gente corrigir, para poder dar o feedback, para saber se por acaso alguém precisasse fazer reposição, né, ou ir para a prova final, essa pessoa ter tempo de fazer a prova final para o semestre fechado até dia 30. Então, a gente considerou que o tempo hábil para fazer o trabalho, né, que não é um trabalho simples, além do tempo necessário para correção e retorno desse trabalho para vocês, acabaria aplicando bastante. Exatamente. Então, aí, em função disso, a nossa proposta é fazer uma avaliação, assim, similar, né, no sentido de dinâmica, né, que é de forma de aplicação, que é aquela do multiprovas, como a gente fez, contemplando, né, os conteúdos de avaliação, né, de sistemas de avaliação da força, sistemas de treino e de periodização, que ainda a gente vai entrar agora a partir dessas próximas aulas. Então, basicamente, a ideia é essa, e aí eu queria, né, dialogar com vocês a respeito disso aí. A Cecília levantou a mão. Fala, Cecília. Professor, eu não recebi o trabalho de volta corrigido. Isso quer dizer que eu não preciso reenviar? Então, eu mandei para todo mundo pelo sistema, Cecília. Eu vou conferir novamente e caso eu não tenha mandado, eu mando para você sem falta ainda hoje, tá? Eu vou verificar, mas eu mandei para... Se não me engano, eu mandei para você. Agora eu fiquei na dúvida, eu vou precisar verificar mesmo. Pode falar, Stephenson. Sobre o envio que você falou, geralmente só recebe quem enviou o trabalho no SIGA do grupo. Isso. Eu conversando com o meu grupo, a gente teve essa discordância na hora e a gente percebeu isso, porque só um conseguia ver. Exatamente. A resposta é para quem mandou. Quanto ao modelo de aplicação da avaliação da segunda unidade, para vocês, tudo bem? Podemos seguir nesse modelo? Por mim, pode ser. Tá. Eu confesso a vocês que assim, eu gostaria que vocês tivessem mais tempo para fazer, até conversei bastante com o Daniel, mas eu acho que a gente está numa situação onde ou a gente vai sobrecarregar vocês num nível extremo, e aí já com dificuldades que vocês já vêm relatando, né, das outras disciplinas, que é muito trabalho, pouco tempo, né, e aí colocar uma situação que a gente mesmo enxerga que é pouco tempo, né, seria uma falta de responsabilidade da nossa parte. Então, no mínimo, a gente está
precisaria estar esclarecendo aqui, né, toda a situação, porque para a gente ter uma decisão uniforme, todo mundo ciente de todos os próximos passos. Alguém levantou a mão aqui, quer falar? Pode ficar à vontade. O Daniel perguntou sobre quando a prova provavelmente será aplicada. Daniel, provavelmente, na verdade, vamos lá, só para falar para vocês, hoje é 5, a gente está até o dia 30, sendo que 21 é feriado. Se eu não estiver ficando doido, acho que é isso. Então, provavelmente vai ser ou dia 19 ou dia 26. Então, até a gente fica de dar esse feedback até no máximo na próxima aula, do prazo da próxima, da avaliação. Aí a gente senta, Daniel, e olha com calma para não dar uma data equivocada e já cadastra no próprio SIGA. Porque considerando que o último dia útil de aula seria dia 28, que é a última quarta-feira antes do final do prazo, daí quarta-feira 28 seria o dia para a realização da prova final de reposição. Isso. Então seria mais ou menos isso, dia 19 ou 26. Mas a gente fala isso até quarta-feira, certinho. No caso, deixa eu responder o Diego, que será aberta uma nova tarefa. Sim, Diego, vai ser uma tarefa nova, completamente independente, que é envio das correções do trabalho da primeira unidade. Aí, esse envio vai valer uma determinada uma pontuação, e aí, somado a esse trabalho, né, nós vamos ter outro trabalho, aliás, o trabalho não, a avaliação que vai ser cadastrada no Multiprovas, e aí valendo, né, a nota da unidade. A Raíssa perguntou, então a segunda unidade será o trabalho mais será o trabalho mais a correção mais a prova? Não, na verdade, só a correção e a prova. Isso. Não teve outro trabalho? Eu acho que tem mais um trabalho, viu, Daniel? Que é da avaliação da força, que ela está se referindo. Esse trabalho da avaliação da força conta para a segunda unidade também, Raíssa. Então, é isso que ela está falando mesmo. É o trabalho da força, mais a correção do trabalho da primeira unidade, mais a prova. Exatamente isso. Raíssa está certa. Acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a avaliação? Professor, para ser aprovado, a média tem que ficar em 5, é? No Você mínimo não pode tirar nenhuma nota abaixo de 3. E tem que ser... Não, mas a média final é 5, né? Isso, aí você tem que... Para você não fazer a reposição, e a média tem que ser 5. certo. Pode tirar 4, aí 6 e 6... 6 e 6, aí você passa. Aliás, 4, 6 e 6 não, né? Já agora é só 2, né? Então, 4 e 6. Bom, beleza. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né? Então, a gente vai tirando as dúvidas pelo WhatsApp, lá como a gente tem feito. E é isso. Por hoje é isso, né, Daniel? Assim, na quarta-feira, então, a gente retoma com a continuação da... E já dá